Graças a Deus, queridos, eu estou aqui hoje. Eu gosto muito quando Deus muda o meu schedule, muda aquilo que eu planejei. Eu sempre oro todos os dias para que a palavra que eu venha entregar, especialmente no domingo, mas não só no domingo, seja uma palavra pertinente, relevante e que possa ser instrumento de transformação. Pois bem, eu tinha preparado uma palavra sobre o Espírito Santo, muito profunda, muito abençoada. Vou pregá-la no tempo oportuno. Mas, quando eu fui preparar a mensagem, a 10ª mensagem, dentro da série de Batalha Espiritual, e se você ainda não assistiu às outras, eu te sugiro que você assista, porque nessas primeiras 9 mensagens sobre batalha espiritual, eu apresento as personagens, os agentes dessa batalha. Eu falo de anjos, eu falo de demônios, de arcanjos e do próprio Satanás. Mas na mensagem de hoje, em função de tudo que aconteceu nessa semana, a morte horrenda deste homem, não é tão jovem mais, o Floyd. Ele era um negro, um homem de Deus, um cristão, que foi brutalmente assassinado a sangue frio. E eu fiquei pensando, como é que pode uma pessoa matar um ser humano desta maneira, quando ele está absolutamente indefeso, clamando pela sua vida? Como é que um ser humano é capaz de fazer uma coisa disso, como essa? Algumas pessoas vão dizer e vão explicar esse comportamento como um ódio racial. E de fato ele existe. Outras pessoas vão tentar explicar esta situação, e não somente esta morte do Floyd, mas todas as convulsões pelas quais passamos, pelas quais o mundo está vivendo, como crises pessoais, como crises familiares, como crises, resultado das crises econômicas, como esta que nós estamos vivendo, agravada pela pandemia do coronavírus, como visões ideológicas e políticas diferentes, a esquerda contra a direita, os conservadores contra os progressistas. Alguns afirmam que a causa disso tudo são as diferenças sociais, não é isso? Alguns dizem que é a crise institucional que está instalada no mundo e que a gente percebe de maneira muito clara no Brasil. Eu nunca vivi um momento em que eu percebi uma intenção tão clara de todos os órgãos de imprensa contra o governo, e aqui eu não estou querendo assumir lados, eu estou neste momento pregando, estou simplesmente apresentando uma situação de convulsão, de guerras em todos os níveis, pessoal, familiar, financeiro, econômico, institucional, social, e tudo isso, de certa maneira, nos apresenta o resultado, mas não nos mostra efetivamente o que está por detrás. Quem é o causador? Os sociólogos vão dizer que esta é a chamada batalha cultural, não é isso? Mas a Bíblia tem uma outra opinião. Ainda que ela não exclua todas essas explicações que eu dei, a Bíblia nos ensina que esta é uma batalha espiritual. Uma batalha entre o império das trevas, o príncipe deste mundo, como Jesus mesmo disse, o príncipe deste mundo vem aí e eu não tenho nada com ele. Ou seja, quem é o mentor? Quem é a fonte deste ódio? Quem é que determina esta agenda de convulsão, de guerras? É o príncipe deste mundo, que luta contra quem? Contra o reino de Deus, cujo cabeça é Jesus Cristo. Então, a verdade é que tudo isso que acontece, seja no nível pessoal, das suas guerras pessoais, seja no nível familiar, seja no nível de cidadania, nos níveis nacionais, sociais, intelectuais, todas estas guerras em todos os níveis,
tem como fundamento o ódio de Satanás contra aqueles a quem Deus ama. Então, esta batalha espiritual que sempre ocorreu desde que o mundo é mundo, está cada vez mais recrudescendo e assumindo níveis muito difíceis, muito grandes, de maneira que as nações não estão conseguindo administrar as convulsões que estão existindo. Eu quero explicar para vocês, antes de começar propriamente pregar e apresentar para vocês o tema, o cerne da mensagem de hoje, eu quero ilustrar para vocês o que é essa guerra espiritual. O famoso teólogo, escritor e filósofo C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte: como um bom jogador de xadrez, Satanás está tentando lhe manobrar para levá-lo a uma posição onde você, para salvar a sua torre, vai ter que perder o seu bispo. Ou seja, Satanás, ele usa de estratégias. O jogo de xadrez é um jogo de estratégias, onde você sempre tenta levar o seu oponente a uma situação em que ele tenha que ter perdas. E estas perdas, de maneira paulatina, podem levar o indivíduo ao xeque-mate. Então, dentro da guerra espiritual, mesmo que seja num nível pessoal, num nível familiar, Satanás está sempre tentando te levar a uma posição, a um terreno, tá? Que seja desfavorável a você, que seja vantajoso para ele, porque o seu objetivo é roubar, é matar e é destruir. Tá bom? Então, nas 9 primeiras mensagens da série, eu falei sobre os agentes, sobre as personagens desta guerra espiritual. Mas hoje, eu quero focar aqui os terrenos nos quais nós muitas vezes nos encontramos e temos que enfrentar as guerras espirituais. E na mensagem de hoje, eu vou falar para vocês sobre os vales da batalha espiritual. Amém? Sim, porque a Bíblia, ela ilustra isso muito bem, inúmeras vezes, mostrando que a nossa vida é uma vida de altos e baixos, é uma vida de montanhas e de vales, e que nós estamos em guerra o tempo inteiro. E quando você olha para a história de Israel, por exemplo, o povo que saiu do Egito foi liberto com a mão poderosa de Deus, ele teve que passar por um deserto de vales e de montanhas para chegar até a terra prometida. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que ainda que tenhamos que passar por esses vales, a Bíblia nos promete vitória nos vales. Amém? Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 3, versículos 4 a 6, que diz o seguinte: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Bom, Isaías aqui está profetizando a respeito de um homem especialmente chamado João Batista, que antecedeu o Messias e que preparou o caminho para ele. Mas quando ele descreve, a construção do caminho que prepararia a vinda do Salvador, ele fala que é um caminho tortuoso, é um caminho de altos e baixos, de vales e de montanhas, ou seja, a construção, a preparação, a evolução da revelação da salvação que haveria em Jesus, ela passou por muitas fases, por muitas lutas, por terrenos diversos e muito difíceis para o povo de Israel e até mesmo para todos os profetas que antecederam a Jesus. Mas a Bíblia diz
que esse caminho foi feito, ele foi aberto em terrenos difíceis, mas quando chegou a hora, o Salvador veio ao mundo e ele veio para tornar as montanhas em planos, em planícies, e os vales foram aterrados, ou seja, literalmente a salvação de Jesus chega na sua plenitude quando ele vem ao mundo e todos os empecilhos, todas as guerras, todas as montanhas, todas as lutas foram travadas por ele e vencidas por ele, e ele promete a todos quantos nele creem vitória também. O texto é claro, queridos, porque ele diz assim: ele endireitará as veredas. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você entrega a tua vida para Deus, ele endireitará as suas veredas. Aliás, existem textos que nos prometem isso. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não tenhas segurança no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os caminhos e ele endireitará as veredas. Muitas vezes nós temos na nossa vida veredas tortuosas, mas a promessa de Deus que se você confiar nele, ele vai endireitar aquilo que é torto. E é isso que ele faz, é a sua especialidade de transformar indivíduos, de transformar situações de embrólios, de dificuldades, amém? De terrenos escabrosos, de terrenos ondulados em terrenos planos, em terrenos retos. Esta é a especialidade de Deus e é a promessa de Cristo para aqueles que se rendem a Ele e que recebem a salvação. A Bíblia diz que o vale será aterrado, ou seja, aquele momento de viver no lugar mais profundo vai passar e você vai ser novamente levantado. Caminhos tortuosos serão retificados, caminhos escabrosos serão aplanados. Toda a carne verá a salvação de Deus. Então, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. É muito importante que você entenda que esta promessa foi feita pelo Senhor dos Senhores. Quando alguém se rende a Ele e entrega a sua vida para Ele, os seus problemas, os seus pecados, os seus erros, os seus desmandos, Ele é aquele que já morreu para que você possa receber o perdão, para que Ele possa transformar o seu passado e mudar o seu destino e o seu futuro. Amém? Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você vai enfrentar uma guerra, uma batalha, eu quero até citar aqui um post que eu li hoje do meu amigo Danilo Figueira. Ele falou uma coisa muito interessante no que diz respeito à batalha espiritual. Ele diz assim: olha, não entre numa batalha se você não souber o lado que Deus está. Para que você esteja no lado de Deus, é óbvio. E se souber qual é o lado de Deus, não hesite de lutar por ele, mesmo que seja uma luta contra todo mundo. Ou seja, você tem que escolher o lado, qual é o exército do qual você vai participar e ao qual você vai pertencer. Você tem que escolher: eu vou estar do lado de Deus, eu tenho que saber qual é o lado de Deus em qualquer coisa. E quando você souber, não hesite, porque este é o lado vencedor. Você pode passar por momentos de vales, você pode passar por momentos de dificuldades, mas no final, a vitória nós já sabemos quem é, porque a Bíblia nos promete que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Então a promessa aqui de Isaías é uma promessa clara. Deus é um Deus que ao longo da história ele foi preparando o terreno, e todos quantos participaram desta construção da fé, as profecias relacionadas ao Messias, todos esses passaram por vales e montanhas e caminhos tortuosos e escabrosos, mas quando chegou o Messias, ele realizou a salvação. E a salvação dele não é só para o céu, gente. É uma salvação que transforma o indivíduo, que transforma as famílias, que transforma inclusive a sociedade. Ele está dizendo: endireitará as veredas, o vale será aterrado, os caminhos tortuosos serão retificados, caminhos escabrosos serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Isso significa, meu querido, que quando você está nesta guerra, você não tem como perder,
porque o seu general é mais do que vencedor. Amém? Mas eu quero falar agora especialmente de alguns vales que as Escrituras nos mostram que têm uma aplicabilidade extraordinária para todos nós, e certamente todos nós passamos por eles. Em segundo lugar, então, eu vejo aqui o vale da sombra da morte. Lá no Salmo 23, todo mundo conhece esse salmo, é o salmo mais conhecido de todos. Os versículos 4 a 6, Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal alguém, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Notem que a Bíblia não está falando que é o vale da morte, porque o vale da morte, irmãos, todos nós vamos passar um dia. E quando chegar a sua hora, você vai passar pelo vale, só que depois desse vale existe a presença de Deus por toda a eternidade. Mas o vale da sombra da morte, aqui certamente Davi está se valendo, da topografia da nação de Israel. Ele durante muitos anos ficou no deserto fugindo de Saul, e ele então conhecia todas aquelas montanhas, aqueles vales, onde ele se escondia de Saul, onde ele se protegia, mas também que tinha muitos perigos, salteadores, daí por diante. Então, o vale da sombra da morte, ele é assim chamado por quê? Porque a sombra da noite, o primeiro lugar que chega é no vale. No topo da montanha ainda existe luz, mas no vale já está escuro. Então, quando Davi fala disso, ele está certamente falando dos inimigos, dos salteadores, daqueles que se aproveitam de uma circunstância de trevas, de dificuldade, quando você está no lugar mais baixo da sua vida, quando você está emocionalmente abalado. Então, não só os inimigos espirituais, mas os inimigos também no mundo físico se valem disto para te destruir. Porque eles esperam que você esteja no ponto mais fraco para que eles possam te vencer. Davi tinha essa consciência. Ele tinha essa consciência de maneira muito clara. Ele era um guerreiro. E ele já havia vivido momentos de glória, de ter matado Golias, de ter se tornado o campeão de Israel. Mas agora, quando ele está escrevendo o Salmo 23, ele já é um rei. Mas nesse momento ele está se lembrando dos anos difíceis que ele viveu quando fugia de Saul e que passou por momentos muito difíceis na sua vida, e ele os compara com um vale da sombra da morte. Então eu quero dizer uma coisa para você. No vale da sombra da morte, eu, você e todos nós passamos, a Bíblia nos promete vitória. Ele diz, ainda que eu andasse, mesmo quando eu andava no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então eu quero dizer para você que você pode passar pelo vale da morte, mas se você é de Deus, Ele está com você. Uma coisa é você passar pelo vale da morte sozinho. Outra coisa é você estar com aquele que te ama e que deu a vida por você. Mas é muito importante que você se renda a Ele. Porque Deus, Ele jamais vai violar a sua vontade, o seu desejo. Deus, Ele protege aqueles que lhe são muito importantes e aqueles que já se entregaram a Ele. Amém? Então Ele promete que nós não morreremos, por quê? Porque a sua vara e o seu cajado me consolam. O pastor de ovelhas, muitas vezes, usava o cajado para puxar uma ovelha que está indo para um abismo, para trazer de volta a ovelha quando ela está saindo do meio do rebanho e pode se tornar uma presa forte. Então o cajado, mas o cajado do pastor nunca é um cajado que bate com força. A ovelha, ela sente o toque do cajado, ela se sente confortável. Ela sabe que ela pode andar a esmo, tranquila, e a ovelha é um bicho burro, tá? Anda mesmo, facilmente se desgarra do rebanho, mas o pastor está sempre ali. Quando ela sente o toque, ele fala, não, é por aqui. E ele então fala, Senhor, eu me sinto deste jeito.
Eu me sinto protegido. E gente, não é assim mesmo na vida da gente? Nós não enxergamos todas as coisas, nós não temos todas as respostas. É normal, é natural ficarmos abalados emocionalmente diante de uma luta. Mas é maravilhoso saber que, mesmo que eu não saiba, Ele sabe. É maravilhoso saber que mesmo que eu me desvie, Ele me toca e me traz de volta. Este é o coração do pastor. E Davi agora, já como rei, está olhando para trás, lembrando dos tempos em que Deus fez isso com ele, da mesma maneira que ele, quando era pastor, fazia com as suas ovelhas. E ele então diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, Deus não é um Deus que quer te punir, que quer te açoitar. Deus é um Deus que quer te corrigir, que quer te trazer de volta para o caminho, mas o cajado dele é consolo. O cajado dele nos traz de volta, nos redireciona, nos protege. Quando a ovelha sente o cajado do pastor, ela sabe que ela não está só. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, glorifique a Deus. Ele não vai impedir que você passe pelos vales, mas Ele estará com você no vale, como um pastor que te apacenta, que te encoraja, que te protege, que te alimenta. Então, você vai passar pelo vale da sombra, mas não estará sozinho. Amém? A sua vara, o seu cajado, fala de proteção, condução, apacentamento, consolo. Ele promete vitória também. Ele continua dizendo, na sequência: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Gente, quando um judeu visitava a casa de um outro amigo, e esse amigo queria demonstrar amor, honra para aquele visitante, o que ele fazia? Quando ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era passar óleo na sua cabeça, porque é um lugar muito árido, então as pessoas caminhavam, ficavam empoeiradas, passavam óleo, limpava limpava o rosto da pessoa, muitas vezes derramava o óleo sobre a cabeça, um óleo com fragrância, com perfume, com fragrância, com perfume, não é isso? E, além disso, preparava uma bela mesa. Isso para o judeu é fundamental. Se você for na casa de um judeu e ele não fizer uma bela de uma mesa, ele está querendo dizer que ele não se importa muito com você. Mas se ele fizer uma bela mesa, sente e coma, porque você vai honrá-lo, porque ele fez isso para demonstrar o quanto é importante o seu relacionamento com ele. Bom, então, Davi está dizendo que este costume que havia entre os judeus, de ungir a cabeça com óleo para limpar, né? Isso representa o Espírito Santo. O óleo nas Escrituras sempre representa o Espírito Santo. Sobre a sua mente, fala de discernimento, fala de entendimento, fala de aumentar a sua fé, fala de, te dar direcionamentos que você não tem, fala de te dar revelações de caminhos a serem tomados que você não tem. Isso é o óleo, isso é a presença do Espírito, isso é a plenitude que fala de substituir uma mente vazia, uma mente cheia de medo, uma mente com pensamentos tóxicos, que é isso que faz o medo, o temor, a angústia da pessoa que passa pela guerra, pelas dificuldades. E Satanás, ele faz isso, ele vem ao redor, vai comendo pelas beiradas. Para quê? Para te enfraquecer, para te abalar, para abalar a sua fé, porque quanto mais para longe de Deus você vai, mais fragilizado está e mais presa fácil você se torna. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo que Deus, enquanto estamos no vale da sombra da morte, Ele usa o seu cajado para nos redirecionar, para nos consolar, para nos apacentar, mas Ele prepara uma mesa para nós. E Ele diz mais: na presença dos meus inimigos. Quando Deus tem aliança com alguém, a vitória que Ele dá para essa pessoa não ficará obscura. Será uma vitória acachapante. Será uma vitória em que Ele revela, em que Ele mostra, em que Ele manifesta a todos os inimigos a pessoa com quem Ele tem aliança e de quem Ele gosta muito e a quem Ele ama
verdadeiramente. Deus tem lado, entenda uma coisa. Não existe essa coisa de Deus ficar em cima do muro, não. Deus assume lado, e Ele assume o lado daqueles que nele creem. Então, meu querido, eu não sei qual é a tua guerra, mas eu sei que se você é de Deus, essa guerra vai ser vencida. Ela já foi vencida lá na cruz do Calvário. E hoje o Cristo ressurreto, Ele habita dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Amém? Então Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso fala de alegria, o cálice do vinho. O vinho na Bíblia fala de alegria, fala de estar efusivo, é aquela vitória. Quando você tiver aquela vitória, o teu coração vai ser pequeno para conter a sua alegria, a gratidão. E isso você vai viver se você tem aliança com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, queridos, a Bíblia é muito clara. Deus nos promete vitória. Deus nos promete plenitude do Espírito Santo, mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte. Alguém vai dizer: pastor, mas e quando chegar a hora de morrer? Quando chegar a hora de morrer, você vai morrer e Ele vai estar junto com você. Você não vai fazer este caminho sozinho, porque Ele estará com você. Amém? Em terceiro lugar, eu quero falar para vocês dos vales de ossos secos. É um outro vale que a Bíblia nos apresenta como algo que é uma metáfora que nós podemos passar. Está lá em Ezequiel 37. E esta visão, ela detalha, há 2.500 anos atrás, a profecia que Deus manda Ezequiel fazer do renascimento da nação de Israel. Ele teve uma visão clara, aberta daqueles vales, daquelas valas onde os judeus eram jogados, e lá eles eram como ossos. Primeiro morriam e depois viravam ossatura mesmo, valas de ossos de milhões de judeus que foram mortos durante o Holocausto. E aí Deus mostra isso para Ezequiel, fala: e aí, filho do homem, esses ossos podem reviver? E aí Ezequiel começa um diálogo com Deus, até que Deus diz: profetiza. E aí ele profetiza, e no momento que ele profetiza, aqueles ossos começam a se mover, eles se tornam novamente um exército de pessoas, e por último, eles recebem o Espírito Santo de Deus. Quando você entende, e no contexto de Ezequiel, você vê claramente que Deus está falando: eu vou trazer o meu povo de volta para a terra de Israel, meu povo que foi espalhado por todas as nações, eu vou trazer de volta para a nação de Israel, e eles serão de novo uma nação. Esta é uma profecia que aconteceu literalmente em 1948, quando Israel, após o Holocausto, após esse vale de ossos secos, voltou a ser uma nação. Leia lá que você vai ficar maravilhado com Deus. Mas qual é a aplicabilidade para nós aqui, meus queridos? Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra Ezequiel dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Isto nos mostra, queridos, em primeiro lugar, que às vezes Deus nos conduz por vales, ou até vales. Ah, pastor, mas por que Ele nos conduz? Para nos punir? Não, queridos, porque às vezes a gente só entende a verdade quando nós estamos na perspectiva do vale. Quando a gente está no monte, a gente não quer saber de Deus, a gente não quer, ter visões espirituais, não queremos entender a vontade de Deus para a nossa vida. A maioria das pessoas só reconhece a necessidade de ter um relacionamento com Deus quando está no vale. Então os vales, eles não são ruins, eles são necessários, mas também não são agradáveis, né? É como remédio. É aquele remédio amargo, mas que vai curar a doença. Agora, estar debaixo da poderosa mão de Deus, queridos, é extraordinário, é maravilhoso. Amém? E o texto continua dizendo: Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, saiba que Deus muitas vezes nos conduz a vales. E depois ele diz assim: e me fez andar ao redor deles. É óbvio aqui que Deus está querendo que Ezequiel reconheça o terreno,
que ele possa ter uma visão profunda da guerra que ele vai enfrentar. E eu quero te dizer uma coisa, tem muita gente que passa pela vida sem a mínima consciência da guerra que você enfrenta. Então, meu querido, se você quer ser vencedor, se você quer ser uma pessoa densa, madura, relevante, transformadora, você precisa conhecer a guerra que você enfrenta. E muitas vezes, para você conhecer a guerra, você tem que ir ao fronte de batalha, você tem que ir ao vale, você tem que olhar para o lado e ver a força da morte, o impacto da morte que está ao seu redor. Foi isso que Deus fez com Ezequiel, gente, e é isso que Ele faz com a nossa vida também. Então, se você está vivendo este momento, não é o fim. Deus simplesmente está te levando a entender a guerra que você enfrenta e que talvez nunca tenha compreendido. Mas Ele está lá com você. Deus não mandou Ezequiel ir lá. Deus foi com Ezequiel nesta visão onde ele estava. Tá? Então, quando Deus em seguida a Bíblia diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Isso é uma pergunta retórica, né? A pergunta retórica é aquela que você sabe qual a resposta, né? Por quê? Primeiro, quem está fazendo essa pergunta é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que criou a vida, é aquele que é capaz de chamar à existência as coisas que não são, né? Aquele que chama, como no latim se diz, ex nihilo. Deus chama do nada, Ele cria a vida do nada. Nós não somos subproduto do acaso. O universo não é resultado do acaso, é resultado da vontade de Deus. E Deus não só quis criar o universo, mas Ele teve o poder para realizar. Então, quando este Deus Todo-Poderoso diz para um homem mortal, finito, absolutamente impactado, estupefato com a realidade na qual ele está inserido, os ossos estavam sequíssimos. Isso significa que eles já tinham morrido há muito tempo, não havia mais nenhum resquício de morte. E Deus pergunta: filho do homem, por acaso esses ossos podem reviver? E aí então começa um diálogo de Deus com Ezequiel. Ezequiel diz assim: tu o sabes. Tu o sabes. Deus quer que Ezequiel responda sim. Talvez Deus esteja perguntando para você: filho do homem, essa situação que você está vivendo, ela pode ter uma guinada? Essa morte pode ter um outcome, pode ter um resultado de vida? Porque a vida caminha para a morte, mas a morte pode produzir vida? Humanamente falando, não. Mas quando Deus Todo-Poderoso entra nesta batalha, é o que vai acontecer. E querido, Deus não te faz uma pergunta retórica para depois, sem depois querer te levar a realizar esse milagre. Amém? Então, na verdade, Deus está dizendo para Ezequiel: eu te trouxe para cá, mas não é para te mostrar uma derrota. Eu te trouxe para cá para te mostrar o milagre, a vitória, a ressurreição, a vida, a honra, a minha fidelidade para aqueles com quem eu tenho uma aliança. Ali naquele primeiro momento está se referindo a Israel, a nação de Israel, e 2.500 anos passaram para que esta palavra de Deus se cumprisse. Então, meu irmão, Deus, Ele não tem pressa. Quando Ele diz que vai acontecer. E a promessa na tua vida pode demorar, mas vai acontecer. Se você tem uma aliança com Deus, você precisa ter uma mentalidade, um mindset de vencedor. Mas não vencedor pelas suas capacidades, mas pela promessa de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, nesse diálogo, Deus, Ele não só pergunta para Ezequiel, para que ele, quando Ezequiel fala: Senhor, o Senhor sabe. E aí em seguida, Deus fala para ele: Ezequiel, então profetiza. É muito interessante isso, sabe, gente? Porque eu vou ler o texto para vocês. O texto diz assim: disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles estes mortos para que vivam. É muito comum quando a gente está num vale de ossos secos, quando a gente está num cemitério, a gente enxergar a nossa finitude, a nossa impossibilidade, a nossa fragilidade, a nossa falta de importância. Porque se você for analisar a história dos homens, nós somos como um sopro. Passa tão rápido. As árvores vivem muito mais do que nós. Somos efêmeros. Mas quando Deus está conosco, quando Deus nos conduz a esse vale, logo após esta consciência da nossa finitude e das nossas impossibilidades, Deus nos dá um desafio: profetiza. Sabe o que Deus está falando? Eu posso fazer sem você, mas eu quero te envolver nesse processo. Eu não preciso de você, mas eu quero que você faça parte. E mais, eu só vou fazer quando você se dispuser a profetizar. Então, meu querido, eu quero te dizer que Deus está com você no seu vale. Você está olhando para o lado, está tudo morto, não tem mais nenhum sinal de vida. O resultado que você está esperando é a morte, a destruição, é a derrota, é a vergonha, é o abatimento, é a perda. É bom que você entenda, que nós entendamos. Sabe, gente, todos nós, olha, eu confesso para vocês, eu passei nos últimos anos uma guerra muito grande. Eu sempre fui um homem de Deus, sempre fui um cara crente, mas eu confesso que eu tinha um pouco de arrogância, sabe? Um pouco não, bastante. Sabe aquela pessoa que se acha? Me achava um cara inteligente, me achava um cara resolvido, competente, uma pessoa que podia enfrentar qualquer coisa. E Deus permitiu que eu passasse por uma guerra onde eu fiquei absolutamente manietado. Nessa hora, a primeira coisa que ficou no meu coração é aquele medo horroroso, de ser envergonhado, de ser derrotado, de ser injustiçado. Sabe o que aconteceu? Eu busquei a Deus na minha vida, nunca busquei tanto a Deus como nos últimos anos. Até que Deus veio e fez um milagre na minha vida. Deu uma vitória cachapante, uma vitória daquelas que eu nunca imaginei, nem nos melhores sonhos eu imaginei. E Deus fez comigo. E sabe o que sobrou disso tudo, irmãos? Sobrou um amor ainda maior, um amor ainda mais avassalador, uma vontade extraordinária de dizer: Deus, Tu és grande, Deus, Tu és bom, Deus, Tu és misericordioso, Senhor. É assim que Deus faz conosco. Então, querido, eu quero te dizer que se você nunca passou por um vale, vai passar. Faz parte da vida, faz parte do treinamento, porque a guerra que nós vivemos é essa. Mesmo que você queira viver a sua vidinha, a parte, não quero me envolver, não tem jeito. Esta guerra envolve a tua vida também. Então, é como disse o pastor Danilo: saiba ao lado que Deus está, esteja deste lado, porque Deus nunca perde uma batalha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a promessa de Deus. Ele vai aplanar as suas veredas. E Ezequiel então fez parte deste processo, deste milagre. Depois de ter ficado absolutamente impactado com o que ele viu, ele começou a profetizar. E quando profetizou, ele começou a ver os ossos que estavam desorganizados, cada um de um lado, porque é isso que Deus faz, Ele reorganiza a nossa vida.
Os ossos de um indivíduo que estava de um lado, o outro com o outro lado, se juntaram, e foi vindo tendões, e foi colocando pele, e foi pondo carne, até que estavam os indivíduos ali prontos, era um exército, mas ainda não tinha vida. Aí ele ainda profetizou a vinda do Espírito, que veio dos quatro cantos, e trouxe vida para aquele exército, e Deus fala: esta é a nação de Israel, filho do homem. 2.500 anos depois, se cumpriu esta palavra profética. Aí você vai dizer: pastor, mas eu não vou viver 2.500 anos. Querido, na tua vida as profecias de Deus, as promessas de Deus vão acontecer dentro da tua vida, dentro dos anos que você vive. Então, creia. Esta é a hora que você está no vale, que você está vendo os ossos secos, de você profetizar, de você declarar: Deus, a minha vida é tua, sozinho eu não consigo, eu me rendo, eu entrego a minha vida, Senhor, dá-me a tua vitória e eu vou glorificar o teu nome. Faça isso, você vai ver se Deus não vai fazer algo extraordinário. Amém? Em quarto lugar, a Bíblia fala do vale da obediência e das bênçãos. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, estavam em direção à terra prometida. Eles passaram por um vale que ficava entre duas montanhas, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Deus para ali e manda que Moisés profetize em cima dessas duas montanhas. Numa delas ele profetiza as bênçãos, na outra ele profetiza as maldições. Isso está lá no livro de Deuteronômio capítulo 28. Os primeiros 14 versículos, Deus promete uma série de bênçãos. Eles seriam grandes, seriam vencedores, prosperariam, onde pusesse as mãos, onde lançasse uma semente. Deus fala: vai prosperar, não só você, como a sua descendência, os seus filhos, a tua obra, o teu trabalho, a tua vida financeira, tudo. Vai lá que você vai ver que existem bênçãos prometidas em Deuteronômio 28, 1 a 14. Mas em Deuteronômio 28, de 15 a 68, Deus fala de maldições. E aí Deus deixa claro: o que vocês vão escolher? Me obedecer e ter as bênçãos, ou me desobedecer e ter as maldições? Então eu quero fazer aqui duas observações muito importantes. A nossa salvação não depende das nossas boas obras. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, você não vai ser salvo por merecimento, porque ninguém merece, ninguém poderia ser salvo pela sua própria vida. Nós somos salvos pela fé naquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Romanos 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, você aceitou a Cristo, você vai morar no céu com Ele. Mesmo que você não mereça estar lá, você vai, porque Ele fez o que tinha que ser feito, e você aceitou este grande presente de graça, como a Bíblia diz. Mas a Bíblia não está dessa maneira nos dando uma lição, ou uma licença, de que possamos viver uma vida de pecado, uma vida de desobediência. Porque a Bíblia também diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10 diz assim: e não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse versículo, esses dois versos aqui, eles têm um ensinamento muito lindo, né? Em primeiro lugar, ele diz o seguinte: que fazer o bem dá trabalho, e que muitas vezes a gente se cansa. Então é uma exortação: olha, não se cansa não, ainda tem a vida inteira para continuar fazendo o bem, para andar em obediência à vontade de Deus, principalmente nesse mundo dessa guerra espiritual extraordinária. E o texto diz assim: que a seu tempo ceifaremos. Em outras palavras,
Assim como quando você semeia algo, você não colhe imediatamente, você demora para colher, na vida é assim também. Se você semear o mal, é uma questão de tempo para que o mal se volte contra você. É uma questão de tempo que a sua colheita, mesmo sendo salvo, tá? Tem muita gente salva que vai para o céu, mas que tem uma vida miserável. Por quê? Porque colhe aquilo que plantou. Agora, Deus é misericordioso. Deus não é aquele que você fez um erro e imediatamente Ele vai te punir. Ele te dá a oportunidade, é como um pai que educa o filho, ensina o filho a fazer o certo. Agora, quando o filho começa a desobedecer, em algum momento ele vai ter uma disciplina. Até porque essa disciplina é que vai trazer de volta o filho para o caminho. Agora, então, o que eu estou dizendo para vocês, querido, o vale, tá? O vale a que a gente vive, né? Entre o vale das bênçãos ou da obediência e das bênçãos, é o vale da escolha. É quando você faz a escolha de ficar do lado certo. É quando você faz a escolha de obedecer e abrir mão dos seus pecados e dos seus erros. Por quê, meu querido? Às vezes você está vivendo um momento de glória, um momento de prosperidade, vivendo um momento em que todas as coisas estão bem, e você acha que você vai ficar impunemente a vida inteira. E não vai, porque a Bíblia diz que Deus é longânimo, mas Ele não julgará, Ele não reputará o culpado inocente. Quando Ele te dá tempo para se arrepender, é porque Ele não tem prazer de disciplinar um filho. O que Deus quer é trazer esse filho de volta para o arrependimento. Então, igreja, eu às vezes ouço pregadores aí pregando só prosperidade, pregando só bênção, toma posse, e não pregando o arrependimento, a transformação, a mudança. Quando vem o momento do vale, esta teologia cai como um castelo, né, de cartas que não se sustenta. Viva para Deus. Todos nós temos uma inclinação para o mal. Há dentro de nós também o querer fazer o bem, como o apóstolo Paulo diz. Agora, quando você obstinadamente rejeita a graça, a misericórdia de Deus, o tempo da colheita vai chegar e você vai colher o que plantou. Porque a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Mas hoje, se você está ouvindo essa palavra, ainda há tempo de você se arrepender, pedir para Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, transforma a minha história. E Ele vai, como diz a promessa de Deus, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Mas o vale da escolha fala do tempo, da hora, da oportunidade que Deus te insere num contexto de guerra. Para quê? Para falar com você e te dar a oportunidade de fazer a escolha certa. Deus fez isso com Israel, fez com que eles passassem naquele vale, e Moisés subiu em cada um dos montes e profetizou bênçãos e maldições, e disse: vocês é que vão escolher como é que vocês vão viver. Amém? Em quinto lugar e último lugar, eu quero lhes falar sobre o vale de Baca. Em Salmos capítulo 84, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: o qual, passando pelo vale árido, aqui a palavra no hebraico é Baca, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. A palavra Baca no hebraico, vale de Baca, significa vale do choro, vale do quebrantamento, vale da tristeza, vale da humilhação, vale das perdas. Queridos, muitas vezes nós precisamos passar pelo vale de Baca para que nós possamos nos voltar a Deus, nos converter a Deus, nos render a Deus. Agora, a promessa de Deus para aqueles que passam pelo vale de Baca, vale de choro, vale de perdas, de tristeza,
vale de aridez. A promessa de Deus é que quando você se entrega para Ele, Ele fará desse vale um manancial de bênçãos. O cobre a primeira chuva, porque em Israel é muito comum, gente, quando vem a chuva, existe uma diferença topográfica muito grande. Por exemplo, Jerusalém está 850 metros acima do nível do mar. Na região do Mar Morto está 430 metros abaixo do nível do mar. Isso em 60 quilômetros. Então, quando chove em Jerusalém, as torrentes de água vêm com uma força extraordinária. Vocês sabem que, acho que há 1 ou 2 anos atrás, um ônibus de turismo de crianças em Israel foi levado por uma dessas torrentes. E aí, como a terra é muito árida, a água vem, a terra não chupa, né? Ela não absorve. Então fica lagos, né? Intermitentes, profundos, aí nasce vegetação. E é uma coisa linda quando isso acontece. E Deus está usando esta figura para dizer: faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Essa é a promessa que o Senhor está fazendo para nós, que estamos passando por esta vida, com as nossas agendas, com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com o nosso trabalho, nos lugares onde vivemos. Mas Deus está dizendo: o real caminho que você está trilhando é para Sião, é para a presença de Deus. E aquele que encontra o Senhor, aquele que se entrega ao Senhor, mesmo quando passa no vale das perdas, no vale de Baca, no vale da tristeza, no vale do choro, vai chegar o manancial de bênçãos, e vai chegar e vai trazer alegria, e vai reverdecer a sua vida, o seu redor vai trazer frutos, aleluia. E a maior de todas as promessas, que este Deus, Ele vai nos renovando de força em força, até que nós estejamos na presença dEle em Sião. Você está entendendo, meu irmão? Essa é a promessa de Deus. Ontem eu postei um vídeo no meu Instagram, em que eu disse para as pessoas, quando eu vi o que aconteceu com o Floyd, eu fiquei muito indignado. Sabe, eu queria muito que aquele homem apodrecesse na cadeia. Eu sou contra a pena de morte, mas eu queria que ele apodrecesse na cadeia. Meu coração ficou fechado. E Deus começou a falar comigo. Ele falou: filho, são todos vítimas. Porque nessa guerra de direita e esquerda, de brancos e negros, de capitalistas e comunistas e marxistas, são todos vítimas. Se eu não estiver dentre eles, se eu não estiver na guerra deles, se eles não discernirem a verdadeira batalha espiritual, são todos vítimas daquele que vem para roubar, matar e destruir. E Deus falou: chamado da igreja não é levantar bandeiras humanas. É óbvio que eu me posiciono, é óbvio que eu entendo qual é a melhor maneira de nós termos um Brasil. Eu acredito na democracia, eu defendo a democracia. Mas o que Deus falou para mim é: a sua luta é a luta contra o reino das trevas. Então diga para mim, igreja, não perca um tempo gastando as suas energias, o seu ódio contra pessoas. Eles são vítimas. Nós somos chamados para proclamar o amor de Jesus, para levantar a bandeira da salvação. E quando nós somos guerreiros desta guerra, oh meu querido, a nossa arma é amor, a nossa arma é alegria, a nossa arma é a contundência, é uma palavra saturada do Espírito de Deus, saturada de revelação, saturada de respostas para os anseios mais profundos. Então, em nome de Jesus, meu querido, entenda o teu chamado. Vales não significam que Deus não se importa. Vales são lugares de aprendizado. Você nunca aprende na vitória. A vitória você celebra. Você aprende na derrota. Você aprende no vale. É no vale que Deus se revela poderoso. É no vale que Deus revela a ressurreição. É no vale que Deus revela a morte que está dentro de você. É no vale que Deus revela a importância de arrependimento e voltar para Deus. Então eu quero terminar esta palavra dizendo para você:
Quando você entender que Deus é tudo na sua vida, quando você entender que você não pode viver nessa vida de maneira neutra, quem não se entrega a Deus já está entregue ao império das trevas. E ele vem para roubar, matar e destruir. Talvez o vale da sua vida seja uma oportunidade que Deus está te dando para você rever os seus princípios, o seu coração e, sobretudo, o seu relacionamento com Deus. Davi escreve um Salmo 84 que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. São aqueles que amam ao Senhor, são aqueles que amam a sua casa e são aqueles que amam estar com o seu povo. Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos chegando no final desta quarentena. Tem muita gente dizendo, está tão gostoso ficar ouvindo a palavra de casa. Queridos, você pode receber a palavra, mas isto jamais substituirá a unção da presença de Deus, da comunhão de Deus. Esta promessa que Davi faz, de que aqueles que passam pelo vale de Baca, pelo vale do choro, do sofrimento, da dor, da perda, serão renovados de força em força. É para quem? É para aqueles que amam os seus tabernáculos, aqueles que amam a Deus, aqueles que amam estar na sua casa. Davi tinha saudade de estar no templo, de estar junto ao tabernáculo quando ele fugia de Saul. Por isso que ele fez esse salmo tão maravilhoso, que foi maravilhosamente musicado pelo Jorge Camargo. Nós estamos vivendo em tempo de internet, e glória a Deus pela internet. Mas não se esqueça, Deus te chamou para recarregar as suas forças no meio da comunhão, no meio do povo de Deus. É a igreja de Jesus que é o instrumento, o catalisador, o dínamo do poder de Deus, o dínamo para nos trazer para a comunhão. Quando a glória, a Shekinah de Deus se manifesta no nosso meio, nós somos renovados de força em força. Então, em nome de Jesus, querido, eu quero te dar agora a oportunidade, na jornada da vida, nesta guerra espiritual que nós vivemos. A primeira oportunidade é de você se humilhar perante Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Não tem outro jeito. Até nós, seres humanos, resistimos a alguém soberbo. Não é isso? Quando a gente vê uma pessoa soberba, a gente não gosta, não vai com a cara dela. Mas quando a gente vê alguém humilde, a gente tem empatia. Deus também é assim. A vida, às vezes, as lutas da vida faz com que nós nos tornemos arrogantes. Como eu disse para vocês, recentemente eu falei sobre como Deus tratou a minha vida. Eu vivi muitas lutas, muitas batalhas, e eu acreditei que para ser um vencedor eu tinha que levantar a cabeça e passar por cima dos outros. E eu agradeço a Deus pelas lutas, pelos vales, pelas humilhações, pelas injustiças que me levaram aos pés do Senhor. E eu quero dizer para você, meu querido, se você ainda não se rendeu ao Salvador, foi Ele quem te criou.
Ele sabe o propósito para o qual Ele te criou. Então entrega a vida para Ele. Diga: Senhor, eu sou pecador, mas eu quero hoje me entregar ao Senhor. Eu ouvi essa palavra. Eu ouvi a palavra que o Senhor me ama, que o Senhor tem paciência comigo, que o Senhor está esperando que eu me volte para Ti. Eu quero hoje te dizer, eu não sei nem como fazer isso. Me ajuda, Senhor. No teu coração, entrega a tua vida. Sabe, daqui a pouco você vai ver na tela um dizer, você vai poder dizer para nós que você está entregando a vida para Jesus. E se você fizer isso, eu te garanto que o Senhor vai te dar vitória, vai te tirar do vale e vai te levar para o lugar mais alto. Amém? É assim que Deus faz. Ele nos eleva. Davi dizia: eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus de Davi está acima dos montes. O Deus de Davi é um Deus que está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele habita no mais alto lugar, mas habita também com o contrito, com o abatido de espírito. Então, meu amado, meu querido, eu quero te dizer que o Senhor te ama, assim como Ele me ama. Eu já era crente, eu já era fiel a Deus, mas ainda tinha no meu coração uma arrogância, uma atitude que desagradava a Deus. Muitas vezes Deus falou comigo e eu me relativizei. Eu sou assim porque eu vivi coisas difíceis. Eu sou assim porque esse é meu temperamento, esse é o meu jeito mesmo. E Deus teve que me quebrar. Deus teve que me levar para um lugar da total incapacidade, para me mostrar que quando eu sou fraco, é que Ele é forte. E o Senhor está dizendo isso para você. Então, meu querido, não resiste mais. Entrega a tua vida para Jesus. Eu vou fazer uma oração. E se você sinceramente orar comigo assim, o Senhor vai transformar a sua vida. E vai salvar, vai escrever o seu nome no livro da vida. E vai começar a traçar uma estratégia para te arrancar do vale, para te levar para o lugar de vitória. Vai preparar esta mesa, este banquete, na presença dos teus inimigos. E você vai então experimentar uma alegria que não cabe no peito, de receber uma bênção que você não merece, de ter um amor de um Deus que você não merece, mas que é real, que é verdadeiro. É ter a alegria de saber que eu posso não saber o meu futuro, mas Ele sabe. Eu posso não saber o meu caminho, mas Ele sabe. E Ele sabe o teu também. Então, põe a mão no seu coração e diga: Senhor Deus, eu entrego meus problemas, eu entrego os meus pecados, as minhas razões. E nesse momento eu decido, Senhor, eu preciso de Ti. Entra na minha vida. Faz de mim um Teu filho. E eu faço do Senhor o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Eu te confesso, Senhor, eu preciso de Ti. Transforma a minha história. Transforma o meu vale. Dá-me a vitória. Em nome de Jesus. Mas agora eu quero orar por você também. Por você que já é de Jesus, mas que está no vale. Talvez esteja no vale de Baca, está vivendo um momento triste, de vergonha, de perdas. Talvez esteja no vale dos ossos secos, e olha para o redor, não veja mais nada, não veja respostas, não veja saídas. Talvez esteja no vale, ladeado pelos dois montes das escolhas, das bênçãos pela obediência ou das maldições pela desobediência. Talvez você precise da ajuda do Senhor para te dar vitória de alguma amarra na tua mente, porque talvez seja essa amarra que te impede de decidir e andar para a vontade de Deus. Mas eu quero terminar esta palavra, queridos, recitando e lendo o texto de Lucas 3, 4 a 6, o primeiro texto que eu li. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí a promessa:
todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus está agora na tua vida. Deus está agora na tua causa. E Ele vai te dar vitória, para a honra e glória do nome de Jesus.